João abriu os olhos e o mundo girou como um carrossel enlouquecido. Uma dor de cabeça lancinante o atingiu, e ao lado dele, na cama de hotel luxuoso em Lisboa, estava Miguel, seu colega de quarto da universidade, nu e dormindo profundamente. Mas o choque veio quando viu o anel de ouro no dedo e os documentos sobre a mesa. Eles haviam-se casado na noite anterior, em uma capela impulsiva, e agora João era legalmente o pai adotivo do filho de 3 anos de Miguel, uma criança que ele mal conhecia. O pânico subiu como baile na garganta de João. Como isso havia acontecido? Eles tinham saído para comemorar o fim do semestre na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, bebendo demais em um bar no Bairro Alto. Miguel, sempre o mais extrovertido, havia confessado algo entre shots de ginginha, sua orientação sexual, escondida por anos, e uma atração por João que ele nunca ousara admitir. João, confuso com seus próprios sentimentos reprimidos, rira nervoso, mas a noite escalou para uma conversa profunda, beijos roubados e, de alguma forma, uma decisão bêbada de selar tudo com um casamento civil rápido, permitido pela lei portuguesa desde 2010. E o pior, Miguel havia mencionado seu filho, Tiago, de uma relação passada heterossexual, e na euforia alcoólica, João assinara papéis de adoção conjunta, tornando-se seu pai legal. Agora, na manhã seguinte, João se vestiu às pressas, o coração batendo forte. Miguel acordou, piscando confuso, e sorriu ao ver o anel. Bom dia, marido, disse ele com uma voz rouca, tentando soar brincalhão, mas seus olhos traíam o medo. João recuou, sentindo o quarto encolher. Isso é loucura, Miguel. Nós mal nos conhecemos além de dividir aluguel e notas de aula. E agora eu sou pai de uma criança. Minha família vai me matar. Miguel se sentou, o lençol caindo, revelando tatuagens que João nunca notara antes. João, escuta. Eu sei que foi impulsivo, mas eu sinto algo real por você. E Tiago precisa de estabilidade. Minha ex me deixou com ele, e eu lutei pela custódia sozinho. Talvez isso seja o destino. João saiu do hotel correndo, o ar fresco de Lisboa batendo em seu rosto. Ele pegou o metrô para o apartamento que dividiam em Alfama, um bairro antigo com ruas estreitas e fádico à noite. Lá, a babá esperava com Tiago, um menininho de olhos grandes e cabelos cacheados, que correu para os braços de Miguel quando ele chegou logo depois. Papai, gritou a criança, alheia ao caos. João observou da porta, um estranho em sua própria vida. Como ele, um estudante de direito de 25 anos de uma família conservadora do Porto, poderia lidar com isso. Seus pais, católicos devotos, ainda esperavam que ele se casasse com uma boa moça e desse netos. A ideia de ser gay, ou bissexual, ele nem sabia ao certo, era um tabu que nunca discutira. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão. Miguel insistia em não anular o casamento imediatamente, argumentando que precisavam pensar no bem de Tiago. Ele já perdeu a mãe. Se anulamos, a adoção cai por terra, e eu volto a lutar sozinho nos tribunais. João, dividido, concordou em fingir por enquanto. Mas internamente, o conflito o devorava. À noite, deitado no sofá, pois se recusava a dividir a cama, ele revivia memórias, os olhares trocados na biblioteca, as piadas que pareciam flertes, o jeito como Miguel o ajudava nas crises de ansiedade. Será que ele sempre soubera, no fundo? A pressão familiar veio rápido. A mãe de João ligou, perguntando sobre o fim de semana louco que ele mencionara vagamente. Ele mentiu, dizendo que tudo estava bem, mas o tom dela o deixou gelado. Você precisa focar nos estudos, filho. Não se envolva em bobagens. E bobagens, para ela, incluíam qualquer desvio da norma. Miguel, por outro lado, enfrentava sua própria família, o pai, um pescador de Setúbal, o deserdara se soubesse da orientação sexual. Eles acham que Tiago é de uma namorada que sumiu. Imagina se descobrem que casei com um homem. Uma noite, enquanto Tiago dormia, eles discutiram na cozinha. Porque você me arrastou nisso, acusou João, voz baixa mas furiosa. Miguel se aproximou, tocando seu braço. Eu não arrastei. Você disse sim. Lembra? Você disse que se sentia sozinho, que talvez fosse hora de assumir quem é. João puxou o braço, mas o toque ligeiro, despertando algo que ele temia. E se eu não souber quem sou? E se isso destruir tudo? A conversa terminou em silêncio, mas o ar estava carregado de possibilidades e medos. No trabalho parcial de João em um escritório de advocacia, os colegas notaram sua distração. Um amigo, Pedro, perguntou, problemas com garotas? João riu amargo, pensando em como a sociedade assumia a heterossexualidade. Ele começou a pesquisar leis de anulação, mas cada artigo o fazia hesitar. A adoção gay era progressiva em Portugal, mas ainda enfrentava preconceitos em círculos conservadores. E Tiago?
A criança o olhava com curiosidade, chamando-o de tio João involuntariamente, derretendo seu coração endurecido. O primeiro confronto real veio quando a ex de Miguel, Ana, apareceu no apartamento. Ela, uma mulher de 28 anos com ar determinado, exigia ver Tiago. Eu ouvi que você casou com um homem. Isso afeta a custódia. Miguel a enfrentou. Você abandonou ele, Ana. Agora eu tenho um parceiro estável. João, escondido no quarto, ouviu tudo, sentindo-se uma fraude. Ana partiu ameaçando processo, deixando Miguel abalado. Veja. Precisamos ficar juntos por ele. João, sozinho naquela noite, chorou pela primeira vez. Ele pensou em sua infância, reprimindo atrasos por garotos na escola, fingindo interesse em meninas para agradar os pais. Agora, essa decisão impulsiva o forçava a confrontar tudo. Mas e se fosse uma chance de liberdade? O dilema o consumia, e o alto trão estava apenas começando. As semanas se arrastaram em uma rotina tensa, mas estranhamente íntima. João e Miguel dividiam as tarefas com Tiago, acordá-lo para a creche, preparar refeições simples na cozinha apertada, ler histórias à noite. João, inicialmente relutante, encontrou-se cativado pelo menininho. Tiago o abraçava com inocência, dizendo: João, brinca comigo, e cada vez era mais difícil resistir. Mas isso só ampliava o conflito interno. Ele era gay, bissexual, ou apenas confuso por causa da proximidade forçada. Miguel, sentindo a hesitação de João, tentava se aproximar com cuidado. Uma noite, após colocar Tiago na cama, ele preparou um jantar, bacalhau à Brás, prato típico português, e abriu uma garrafa de vinho do Douro. Vamos conversar de verdade, sugeriu. João assentiu, exausto de fugir. Miguel contou sua história. Crescido em uma família pobre, ele namorara Ana na adolescência para se encaixar, resultando em Tiago. Mas após o nascimento, ele admitiu para si mesmo sua atração por homens. Eu lutei sozinho por anos. Quando te conheci na Uni, foi como ver uma luz. Mas eu nunca forcei nada. João ouviu, o vinho soltando sua língua. Eu sempre me senti diferente. Na escola no Porto, eu via os garotos no vestiário e desviava o olhar. Meus pais me criaram para ser homem de verdade. Casar, ter filhos, trabalhar. Isso. Ele gesticulou para o anel. Isso é o oposto. Miguel tocou sua mão, um gesto elétrico. Talvez seja o que você precisa para ser você mesmo. Eles não se beijaram, mas o momento pairou, cheio de potencial. A sociedade começou a se intrometer. No bairro, vizinhos cochichavam ao vê-los juntos com Tiago. Uma senhora idosa, devota da igreja local, comentou acidamente: 2 homens criando uma criança. Que mundo é esse? Miguel ignorava, mas João sentia o peso do julgamento. Em Portugal, apesar das leis progressivas, o conservadorismo rural e católico persistia, especialmente fora de Lisboa. Quando João visitou os pais no Porto, mentiu sobre o novo roommate estável, mas a mãe farejou algo. Você parece distante, filho. Tem alguma namorada? O ápice veio com uma traição inesperada. Pedro, o colega de trabalho, descobriu o casamento através de um registro público. Portugal facilitava buscas online. Ele confrontou João no escritório: você é gay. E casado com Miguel. Cara, isso é loucura. Pense na sua carreira. João negou no pânico, dizendo que era um erro bêbado, mas Pedro espalhou o boato. Logo, o chefe o chamou: João, somos uma firma tradicional. Clientes conservadores não gostam de controvérsias. Ele não foi demitido, mas sentiu a pressão sutil para resolver. Miguel, ao saber, ficou furioso. Você negou nós. Negou Tiago. Eles brigaram feio, vozes altas e quando no apartamento. Tiago chorou no quarto, e João se sentiu um monstro. Eu tenho medo, ok? Medo de perder tudo. Miguel rebateu: e eu? Eu já perdi minha família por isso. Você acha que é fácil ser pai solteiro gay em Portugal? A discussão terminou com Miguel saindo, deixando João com Tiago. Pela primeira vez, João cuidou da criança sozinho, dando banho, contando histórias. Tiago adormeceu em seus braços, murmurando: gosto de você, João. Lágrimas rolaram, talvez isso fosse amor, de uma forma inesperada. Dias depois, a família de Miguel interveio. O pai dele, Sr. António, apareceu de surpresa de Setúbal. Ouvi rumores. Você casou com um homem. E envolveu meu neto. Miguel enfrentou o pai: sim, pai. Eu amo João. E Tiago precisa de nós dois. O velho explodiu:
isso é pecado. Vou lutar pela custódia se necessário. João, presente, defendeu Miguel pela primeira vez. Senhor, respeite seu filho. Ele é um ótimo pai. Antônio saiu batendo a porta, mas o ato de João marcou um turning point. Pela primeira vez, ele se sentiu protetor dessa nova família. Internamente, João lutava com a moralidade. Era certo assumir um papel de pai sem planejamento. E os sentimentos por Miguel eram genuínos ou forçados pela circunstância. Ele consultou um terapeuta em segredo, uma sessão paga do próprio bolso. Você precisa explorar sua identidade, disse o profissional. Mas não sacrifique sua felicidade por medo social. As palavras ecoaram, mas a pressão montava. Uma reviravolta veio quando Ana voltou com um advogado. Ela queria custódia parcial, alegando que o estilo de vida de Miguel era instável. No tribunal preliminar em Lisboa, João testemunhou: eu sou marido dele. Nós fornecemos um lar amoroso. As palavras saíram trêmulas, mas firmes. O juiz adiou, mas o ato solidificou algo em João. Pela primeira vez, ele viu Miguel como parceiro, não acidente. No entanto, a vitória era pírrica. Os pais de João descobriram através de um primo. Uma ligação furiosa: você é homossexual. E casado. Isso acaba com nossa família. João chorou, defendendo-se: mãe, eu amo ele. E Tiago? O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Ele havia escolhido, mas o preço era alto: isolamento familiar. A tensão crescia, com mais confrontos à vista. Com o processo de custódia pendente, a vida de João e Miguel virou um campo minado. Eles se mudaram para um apartamento maior em Belém, perto do Tejo, buscando privacidade. Tiago, sentindo a turbulência, tinha pesadelos, acordando chorando por papais. João acalmava, cantando canções de ninar portuguesas que aprendera na infância. Esses momentos o faziam questionar: valia a pena lutar por isso? Miguel, estressado com o trabalho como professor assistente na universidade, desabafava à noite. Eu nunca quis te forçar, João. Mas agora, vendo você com Tiago. Parece certo. João admitia a atração, mas o medo de compromisso o paralisava. E se eu te machucar? Se eu não for gay o suficiente? Miguel ria suavemente: não há suficiente. É sobre nós. Eles se aproximaram fisicamente, abraços longos, toques casuais, mas nada além, respeitando os limites de João. A sociedade amplificava o drama. Em uma manifestação LGBT em Lisboa, eles foram com Tiago, mas encontraram contra-protestos de grupos conservadores. Um homem gritou: vocês estão corrompendo as crianças. Miguel protegeu Tiago, mas João sentiu raiva fervendo. Pela primeira vez, ele rebateu: nós somos uma família. Respeite isso. O incidente viralizou em redes sociais, com apoio de ativistas mas ódio de trolls. João perdeu amigos da universidade, que o rotulavam de traidor da norma. A família de João escalou o conflito. Seus pais vieram a Lisboa, exigindo uma reunião. No café frente ao mosteiro dos Jerónimos, a mãe chorou: filho, isso é contra Deus. Pense na sua alma. O pai, rígido: vamos deserdar você se continuar. João, coração partido, rebateu: eu amo vocês, mas amo Miguel e Tiago mais. Isso é quem eu sou. Eles partiram sem adeus, deixando João devastado. Ele questionava: era certo priorizar amor sobre família? A dor moral o consumia, noites insones pensando em tradições versus felicidade. Miguel enfrentava sua própria traição. Seu irmão, que prometera apoio, vazou informações para Ana, fortalecendo o caso dela. Ele acha que sou uma vergonha, disse Miguel, quebrado. João o consolou, o primeiro beijo real acontecendo ali, terno, cheio de emoção. Nós superamos isso juntos, prometeu João. Mas internamente, duvidava. No tribunal, o clímax veio. Ana testemunhou: Miguel é instável. Casar impulsivamente prova isso. O advogado de Miguel rebateu com evidências de estabilidade, depoimentos de vizinhos, relatórios da creche elogiando os dois pais. João falou: eu adotei Tiago por amor. Ele merece isso. O juiz, progressista, decidiu a favor deles, mas com visitas supervisionadas para Ana. Vitória, mas exaustiva. Pós-julgamento, uma reviravolta: os pais de João ligaram, a mãe suavizada. Eu vi as notícias. Talvez possamos tentar entender. Um vislumbre de esperança, mas o dano estava feito. Miguel, grato, propôs: vamos tornar isso real. Sem anulação. João hesitou, o conflito interno atingindo pico.
Ele amava Miguel, mas o preço, isolamento, julgamento, era alto. Uma noite, caminhando pelo Tejo, eles discutiram futuro. E se eu não aguentar a pressão social? Perguntou João. Miguel, então partimos. Mas juntos. Tiago, entre eles, ria com gaivotas. João viu clareza, amor valia o sacrifício. Mas o alto trau não acabara. Pedro, o ex-amigo, ameaçou expor mais, exigindo que João renunciasse ao casamento por bem da firma. João recusou, perdendo o emprego. Desempregado, ele questionava escolhas, certo ou errado. A tensão montava para um confronto final. Desempregado, João mergulhou em uma crise existencial. Ele passava dias em casa com Tiago, enquanto Miguel trabalhava. A criança o ajudava a ancorar, brincadeiras no Parque da Estrela, risadas inocentes contrastando com o caos interno. Você é meu papai agora? Perguntou Tiago um dia. João, emocionado, respondeu, sim, sou. Mas duvidava, era ético assumir paternidade sem preparação. Miguel notava a luta de João. Você precisa de espaço. Talvez terapia em casal. Eles começaram sessões com um psicólogo em Lisboa, explorando traumas. João revelou repressão familiar, meus pais me moldaram para a heteronormatividade. Miguel compartilhou solidão, ser gay a uma família machista me quebrou. As sessões ajudavam, mas o mundo exterior pressionava. Uma traição veio de dentro, João, em um momento de fraqueza, contatou um advogado para a anulação secreta. Ele não prosseguiu, mas Miguel descobriu o e-mail. Você ia me abandonar. E Tiago? A briga foi épica, objetos voando. Eu tenho medo de falhar, gritou João. Miguel, falhar é não tentar. Eles se reconciliaram em lágrimas, mas a confiança rachou. A sociedade revidava. Em uma entrevista para emprego, o recrutador perguntou, ouvi sobre seu casamento. Isso afeta seu foco. João saiu furioso, sentindo discriminação velada. Portugal progredira, mas preconceitos persistiam em setores tradicionais. Ele encontrou apoio em um grupo LGBT online, histórias semelhantes o fortalecendo. A família de Miguel piorou, o pai sofreu um infarto, culpando o estresse do filho pecador. Miguel viajou para Setúbal, deixando João com Tiago. Sozinho, João refletiu, valia destruir famílias por amor. Ao retornar, Miguel estava mudado, meu pai me perdoou no leito. Disse que quer conhecer você. Um milagre, mas amargo. Ana, inconformada com a custódia, apelou. Novo julgamento, evidências manipuladas sugeriam instabilidade. João testemunhou novamente, mas duvidou. E se ela tiver razão? Somos impulsivos. Miguel rebateu, nós crescemos. Isso é real agora. Pós-audiência, uma surpresa, os pais de João apareceram no apartamento. Viemos ver nosso neto, disse a mãe, hesitante. Tiago os encantou, derretendo barreiras. O pai de João apertou a mão de Miguel, se ele te faz feliz. Reconciliação parcial, mas João sabia que era frágil. Internamente, ele aceitava sua identidade. Uma noite, ele e Miguel fizeram amor pela primeira vez, emocional, não explícito, selando compromisso. Eu escolho você, disse João. Mas o preço veio. Pedro processou por difamação, após João expor sua homofobia online. João venceu, mas exausto. Ele encontrou novo emprego em uma firma progressista, mas o dano psicológico perdurava. O clímax final se aproximava, com escolhas definitivas. Com o apelo de Ana rejeitado, a família de João e Miguel encontrou uma paz tênue. Eles celebraram com um piquenique no Parque Eduardo VII, Tiago correndo feliz. Mas João ainda lutava com as sequelas, terapia contínua para processar traumas sociais e internos. Eu paguei caro pela autenticidade, confidenciou a Miguel. Mas valeu. Miguel, promovido na universidade, planejava futuro, talvez adotemos outro filho. João sorria, mas hesitava. A sociedade evoluía devagar, amigos voltavam, mas preconceitos lingering. Em uma conferência LGBT, João falou, minha jornada começou com um erro, mas virou verdade. Aplausos, mas atas online o atacavam. Uma traição final veio do irmão de Miguel, que tentou sabotar o emprego dele espalhando rumores. Miguel o confrontou, você é família ou inimigo? O irmão pediu perdão, revelando inveja. Reconciliação, mas cicatrizes. Os pais de João se aproximaram mais, visitando regularmente. A mãe cozinhava pratos tradicionais, aceitando Miguel aos poucos. Deus ama todos, disse ela, evoluindo. O pai jogava bola com Tiago, criando laços.
João, refletindo, via as escolhas, negar si mesmo por sociedade ou abraçar amor com custos. Ele escolheu o último, mas questionava a moralidade. Era certo impor isso a Tiago. A criança florescia, chamando ambos de papai. Anos passaram em flash, Tiago na escola, lidando com bullying por dois pais. João e Miguel o apoiavam, ensinando resiliência. Eles se tornaram ativistas, lutando por direitos em Portugal. No fim, sentados no varanda com vista para o Tejo, João perguntou a Miguel: fizemos o certo? Miguel: sim, porque nos tornamos melhores. Mas a história termina com uma pergunta: foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas sociais e familiares, mesmo que cause dor a outros?